Meu nome é Fernanda Guedes, sou oncologista clínica. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre o papel da nutrição nos pacientes oncológicos. E a surpresa é que estou junto com duas amigas. A gente se conhece há mais de 30 anos, desde a época da faculdade na Universidade de Brasília. Então é um prazer aqui a gente estar nessa conversa juntas. A gente sabe que 50% dos pacientes oncológicos eles já se apresentam com algum grau de desnutrição no diagnóstico do tumor, né? E isso pode evoluir para uma porcentagem de até 80% desses pacientes apresentarem essa desnutrição, algum grau de desnutrição durante o tratamento, tá? E isso compromete tratamento, compromete a evolução do paciente, compromete o risco de ter mais infecções, né? E então, muitas das vezes, piora o prognóstico do paciente durante todo o transcorrer do tratamento oncológico. E aí a gente vai conversar um pouquinho com as minhas amigas, né? Sobre o papel da nutrição, né? Nesses pacientes. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre por que é tão comum, então, essa perda muscular, de peso, né, nos pacientes oncológicos. Então, o próprio câncer, né, o tumor, ele aumenta o metabolismo. Então, é uma célula que está se dividindo de forma acelerada e ele gasta mais energia. Então, a pessoa precisa dar energia para ela e divide a energia com o tumor. Então, o paciente oncológico ele tem que ter uma alimentação mais balanceada para ele conseguir ficar saudável, para conseguir resistir ou à cirurgia, ou à quimioterapia, à radioterapia, para o tratamento do tumor ser mais eficiente. Muitas vezes, a própria quimioterapia ela vai atrapalhar a absorção de nutrientes no intestino, porque a quimioterapia ela vai diminuir a proliferação celular focando no tumor. Só que o intestino tem uma grande proliferação, uma grande renovação de células. Então, onde a gente vai absorver o nutriente que é o intestino, às vezes está fragilizado. E aí esse paciente que já tem o metabolismo aumentado, que já tem o processo inflamatório super aumentado por conta do tratamento, começa a perder peso porque ele pode, às vezes, estar até se alimentando bem, muitas vezes não. Mas ele pode estar se alimentando bem, mas ele está dividindo os nutrientes com o tumor e ele não está absorvendo muito dos nutrientes. E isso leva à perda de massa muscular, à desnutrição, atrapalhando todo o resultado do tratamento. Sim. E o nosso tratamento, ele pode causar vários efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais são as náuseas, né? E eu queria que vocês me dessem algumas opções, como a gente pode ajudar o paciente quando ele está com náusea. Se é parcelar a alimentação, alguns alimentos específicos, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente, que eu acho que isso vai ajudar muito nossos pacientes. Então, essas náuseas são realmente um problema, porque o paciente já não se alimenta muito bem, aí de repente quando se alimenta ele fica ali com aquele enjoo que atrapalha a próxima refeição e a gente tem que tentar ajudar de várias formas. Uma forma importante é tentar fazer esse fracionamento, fazer o paciente comer várias vezes em pequenas quantidades para o estômago não ficar muito cheio e não ter chance de ter um refluxo, chance dessa náusea piorar. É muito comum os pacientes em quimioterapia relatarem que o gosto mudou, que a água fica amarga, que eles não têm... Metálica, né? É metálica. E eles não têm a vontade de se alimentar, eles relatam às vezes como enjoo, mas é isso, perder a vontade da alimentação porque não está prazerosa, não está gostosa. Então, o que a gente tem que fazer na nutrição é trazer esse retorno a alimentos mais prazerosos. Então, ervas para o cheiro ficar mais agradável, mais atrativo, colocar uma alimentação, às vezes dependendo de onde está o câncer, com uma mais pastosa, né? A textura mais líquida, mais pastosa. Ou dependendo se a pessoa realmente não tem vontade de mastigar ou tem dificuldade, coloca uma vitamina, coloca um shake. Então, na nutrição, a gente tem que encontrar uma forma de fazer com que o paciente consiga se alimentar e se nutrir para melhorar a questão de imunidade e evitar a desnutrição. E na fitoterapia a gente usa muito gengibre.
porque o gengibre ajuda a diminuir um pouco as náuseas. Então, colocar gengibre fatiado na água gelada e deixar na geladeira e beber essa água com frequência, ou chupar aqueles cristalzinhos de gengibre salgados, aí depende da aceitação do paciente. Isso ajuda a diminuir bastante as náuseas. Uma questão também que é bem interessante é a temperatura do alimento. Então, às vezes, as pessoas vão tolerar um alimento mais para frio, mais para morno. E essa questão da água de gengibre é muito legal, mas nunca junto com a refeição. Porque a refeição ela não pode causar grandes volumes do estômago, porque às vezes vai gerar também um processo de refluxo. Então, é uma ideia legal a água entre as refeições. Muito bom. Alguns efeitos colaterais também, por exemplo, da radioterapia associada à quimioterapia, principalmente na região de cabeça e pescoço, ou alguns quimioterápicos, eles causam mucosite. Então, o paciente tem uma descamação superficial do epitélio da cavidade oral e às vezes apresenta-se até úlceras, né? É muito doloroso, né? É um processo bem difícil para o paciente. E aí eu queria uma orientação também, quando o paciente está com mucosite, que tem toda essa descamação do epitélio superficial, o que o paciente deve evitar, né, para não causar mais dor, né? Isso aí é importante. Então, aqueles alimentos picantes, com temperos muito fortes, imagina você com uma afta na boca e comendo alguma coisa com pimenta ou um limão, algo muito azedo. Então, isso acentua o desconforto. E tem uma orientação muito simples que funciona muito bem. É fazer gelinhos de água de coco e chupar esses gelinhos com frequência, porque eles ajudam a adormecer um pouquinho e a água de coco ela é mais suave, então ajuda a diminuir um pouco essa agressão da mucosite. Uma estratégia bem legal é o chá de guaçatonga. É uma plantinha e ela, quando você faz o chá e bochecha, engole esse chá, ele ajuda na recuperação da mucosa. Então, muitos fitoterápicos, a gente pode até falar depois, são contraindicados em cápsulas e tudo mais, mas esses chás, principalmente se for bochechar, não vai ter nenhum efeito na quimioterapia e vai ajudar na recuperação das mucosites. Nossa. É porque alguns fitoterápicos são tão bons, aumentam a imunidade, protegem o corpo, que protegem a célula cancerígena também. Então a gente tem que ter um cuidado que a gente quer proteger a pessoa, mas a gente não quer proteger demais para não atrapalhar o quimioterápico. Perfeito. Sim, depois a gente podia até citar alguns que são bem contraindicados mesmo para o paciente oncológico. E aí, uma pergunta que os pacientes sempre me fazem, assim, é quase 90% dos pacientes. Nossas quimioterapias normalmente causam uma baixa, né, da imunidade. E aí eles falam assim, doutora, e eu posso tentar melhorar a minha imunidade com a alimentação? E aí fica esse ponto de interrogação. A gente sabe que em alguns casos a quimioterapia causa uma panstopenia mesmo, né? Ela causa uma toxicidade hematológica, mas do ponto de vista assim, de imunidade, para prevenir alguns eventos de infecção viral, alguma coisa assim, vocês têm alguma sugestão? Sugestão, dica, né? que se isso é mito ou não, né? Que a gente fica... É uma questão que eles trazem muito na consulta. Então, realmente, a gente não pode passar muito suplemento em grande quantidade, excesso de vitamina C, antioxidante, valeriana, cúrcuma, essas coisas, mas a gente pode proteger o paciente deixando ele forte. Como é que a gente deixa forte? A gente tira as deficiências. Então, a gente vê se na alimentação está faltando zinco, se na alimentação está faltando proteína, carboidrato, ômega 3. Então, a gente tenta nutrir o paciente para ele ficar forte e combater as oportunistas, né? Tanto virais quanto bacterianas. A nossa visão não é potencializar a imunidade, é evitar a queda da imunidade. Então, uma deficiência de zinco vai atrapalhar a imunidade, vai atrapalhar a cicatrização. Uma anemia vai atrapalhar tudo. Deficiência proteica, poxa, o corpo não funciona bem na deficiência proteica. Então, é garantir os nutrientes, é mais eficiente do que tentar potencializar uma imunidade. A pílula mágica normalmente não funciona. Tomei essa cápsula aqui para a imunidade que é perfeita. É perfeita para quem, né? A gente tem que ver cada caso e tem que ver o tratamento. Certo. E aí também tem um lado que o paciente, às vezes, quando ele tem um diagnóstico e aí ele quer fazer tudo certo de uma hora para outra.
tudo que ele não fez a vida inteira, ele quer mudar da água para o vinho. E muitas vezes a gente pega o paciente assim, num diagnóstico recente, que já chega falando assim, doutor, então eu comecei a fazer um jejum intermitente, uma dieta cetogênica, para melhorar meu estado geral, nutricional, porque eu era aquele que não me preocupava, comia de tudo, né? Fazia uma alimentação que não era saudável. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas dietas que às vezes são moda, né? Como teve um período, né, que todo mundo falava muito da dieta cetogênica, ou então de um jejum intermitente, qual é a visão de vocês dessas dietas em relação ao paciente oncológico, né? Tá, tem uma questão que é bem interessante, que é a célula cancerígena, ela gosta muito de carboidrato, porque ela evita a beta-oxidação para não entrar na cadeia de transporte de elétrons, para não ter a formação de radicais livres, que dessa forma ela se perpetua por mais tempo. Então, em vez de fazer com um mol de glicose 36 ATPs, ela faz só 2. Então, ela precisa de mais energia e por mais tempo, vamos pensar assim, porque ela é pouco eficiente em produzir energia. Então, com base nesse raciocínio, se eu tirar o carboidrato, eu mato a célula cancerígena de fome. Mas não é assim que funciona na prática. Esse foi o raciocínio das pessoas ao chegar com essa estratégia, vamos pensar assim. Então, a célula cancerígena, ela também usa glutamina, ela também usa outros aminoácidos, ela é uma célula que consegue fazer energia de outras formas. Toda vez que a gente faz uma restrição muito grande, tira o carboidrato, coloca a dieta cetogênica, que tem muita gordura, a gente acaba atrapalhando na ingestão alimentar de algumas pessoas que não têm esse hábito. É o que você falou, poxa, a pessoa nunca fez dieta e agora vai fazer uma dieta altamente restritiva. E se ela está sem o paladar bom? E se ela desnutre? Vai acabar atrapalhando muito mais do que ajudando. E acaba que essas dietas, elas têm um apelo assim, vamos diminuir o carboidrato para não nutrir o câncer, mas aí você também não nutre a pessoa, então vai faltar o carboidrato para a própria pessoa. E algumas dietas têm esse apelo para diminuir o câncer, é o jejum intermitente, porque ele estimula a renovação celular. E talvez por estimular a renovação celular, pode estimular a morte da célula cancerígena, mas é tudo assim, é tudo extrapolado, é tudo só um talvez, não tem pesquisas científicas comprovando que vale a pena, que funciona. Então a gente não quer o nosso paciente que já está fragilizado, que ele fragilize mais ainda por um talvez. Então a gente tem que ir na certeza. E na certeza é o quê? É aquela dieta saudável, aquela dieta colorida, dieta fracionada. É o que dá prazer ao paciente. A gente tem que diminuir o terror nutricional. Aquele paciente recebeu um diagnóstico, aí do nada ele tira todo o açúcar, ele tira a carne porque ele não quer um câncer intestinal, ele vira vegano, aí de repente ele fica infeliz. Então assim, ele fica fraco, ele fica preocupado, ele está estressado e a alimentação, que é a fonte de prazer, deixa de ser prazerosa. Então isso aí a gente tem que tentar combater um pouco. E já tem a questão psicológica, né? É muito comum do paciente desenvolver um certo nível de depressão. E aí, poxa vida, já tem o medo, né? Porque é uma doença que vem com muito medo. Um estereótipo, nossa, câncer, né? Então a pessoa fica super preocupada. E aí ela não se alimentando de forma social, ela diminui o contato com as outras pessoas, ela diminui o prazer da alimentação e a vida fica mais pesada. A gente tem que ver, e você falou, o custo-benefício. Então, vale a pena essas atitudes extremas? Não sei, mas que vai trazer efeitos colaterais para a pessoa, para essa socialização e a parte psicológica, vai. Então, vamos ver se a pessoa está disposta a testar ou não. Uhum. E agora eu acho assim que a gente podia pensar numa mensagem, né? Para finalizar, assim, qual a mensagem principal que a gente poderia dar para os pacientes que estão começando o tratamento, que estão preocupados de manter o nível nutricional, né? Para evitar uma desnutrição durante todo esse processo. Então, o que vocês acham que o paciente tem que ter uma preocupação especial na alimentação do dia a dia? Tá. Então, um recado importante é: a evolução da ciência está acelerada quanto a pesquisas, quanto ao tratamento. Então, o câncer, em sua grande maioria, tem cura.
E a gente tem que confiar no tratamento e confiar que o corpo vai dar conta do tratamento. Então a dieta, ela tem que auxiliar ao corpo essa força para conseguir lidar com o tratamento até o final. Então a opção de comer saudável é uma opção de deixar o corpo forte e o tratamento vai funcionar. Então a gente não quer curas mirabolantes, dietas muito restritivas, a gente não quer esses suplementos mágicos. A gente quer fazer o certo, que é comer certinho, é dormir, é fazer o tratamento, é não ter uma perda de peso muito grande, porque a gente sabe que essa perda de peso é uma sinalização ruim, tem um prognóstico ruim. Então a gente quer manter o corpo forte e se alimentar bem. Para se alimentar bem, diminua ultraprocessados, aumente, descasque mais e desembale menos. Essa alimentação mais natural não é cara. Arroz com feijão, salada, legumes, frutas. Então siga sendo saudável do jeito que você deveria ter sido antes, né? Vamos pensar assim, e o que você pretende continuar sendo. E aí tem uma equipe interdisciplinar, que é muito interessante. O médico vai coordenar essa equipe e tem que ser desse jeito. Nutricionista desde o começo do tratamento, porque às vezes as pessoas chegam para fazer acompanhamento, já estão com uma desnutrição mais avançada, já estão às vezes até atrasando uma quimioterapia porque não conseguem sustentar um tratamento. Então já desde o começo já faça uma boa alimentação acompanhado com um nutricionista, tem um psicólogo, se conseguir juntar essa equipe também, um personal para manter um exercício de qualidade, que daí o corpo fica forte, a mente fica forte e o tratamento ele tem começo, meio e fim. E aí, passando desse processo, vai curtir a vida, vai ser saudável. Obrigada. Eu agradeço muito. Estou muito feliz aqui por esse momento com as minhas amigas que há mais de 30 anos escolheram pela profissão nutrição, né? E é isso mesmo, mais 30 anos. Não, a gente escolheu nutrição. A Fernanda escolheu odonto e depois medicina, agora especializada em câncer. Então, assim, ela é gente que rala, gente. É um prazer, viu? E que a gente possa, então, estar conversando mais sobre esse assunto que é tão, assim, intrigante. Os pacientes querem saber muito e pra gente, essa questão que vocês citaram da multidisciplinaridade, eu sempre falo muito sobre isso. É muito importante. O paciente que a gente consegue, desde o início, ter um suporte nutricional, um suporte de um psicólogo, do médico, de uma atividade física, né? Ele vai muito melhor o tratamento, com certeza. Obrigada. Obrigada. E aí?